Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Perceba que Isaías começa agora a utilizar, ele começa o texto utilizando o modo de identificação de ano. Nesse ano, Isaías teve uma experiência com Deus, mas ele vai iniciar o texto se norteando através de uma identificação. E a identificação de Isaías não é a experiência posterior, mas sim a morte de Uzias, um grande rei que teve uma grande história e que no final, pelo seu orgulho, se perdeu e veio a falecer. Isso traz para Isaías uma experiência traumática, um impacto traumático tão forte, a ponto de agora ele identificar aquele ano através da morte de alguém que ele considerava muito. Muitas pessoas passaram por experiências amargas, perderam alguém, e o luto traz diversas consequências ruins. O luto, ele faz com que quem perdeu seque por dentro. Ele faz com que as pessoas fiquem sem expectativa. Ele traz frustração, traz uma saudade avassaladora, uma dor que não tem como mensurar. Uma dor num nível tão alto, tão profundo, que nós não conseguimos mensurar e muitas vezes não sabemos o que fazer. Perdemos a expectativa. E é provável que Isaías está passando por esse momento de luto. E muitas outras pessoas passaram na pandemia ou pós-pandemia também. Talvez alguns enfrentando depressão, ansiedade, síndrome do pânico e tantos outros efeitos causados pela perda de alguém querido, de alguém que era muito amado. E como eu falei, quando perdemos alguém, corremos o risco de cair na armadilha da nossa mente e também ir morrendo dia após dia por causa da morte de uma pessoa que amamos. Jesus, quando recebe a notícia que o seu amigo Lázaro estava morto, Jesus chorou, mostrando que Deus sabe exatamente o que sente quem perdeu alguém. Alguns acreditavam até pouco tempo atrás que depressão, ansiedade era frescura ou alguma coisa do tipo. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, eu vejo Davi dizendo o seguinte: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Nos Salmos ele diz: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Perceba, Davi está pregando para o seu emocional, para a sua alma. E assim como a vida espiritual é importante, a vida emocional também é importante. Nós precisamos nos manter equilibrados para conseguir se manter espirituais. Isaías relata que não no mesmo dia e também não no mesmo momento em que ele teve a sua perca, o Senhor se manifestou em visão para ele. Mas ele diz que naquele ano, então não sei se dias depois, se meses depois, o que aparenta é que passou-se um período para Deus se manifestar. Talvez em respeito pela dor, talvez um silêncio respeitoso, que não significa uma ausência, mas um respeito. E Deus aparece majestosa e magnificamente para Isaías em um alto e sublime trono, como nós vimos aqui no capítulo de número 6
e no versículo de número 1, ele diz: eu vi o Senhor. Entenda que tudo que você foca expande. Por isso Deus, no ano talvez da experiência, de uma das experiências mais amargas de Isaías, Deus traz uma experiência doce, que não apaga a sua perda, mas que faz ele entender que Deus estava presente, que Deus se importava e que agora ele não precisa lutar contra tudo isso sozinho, porque Deus está em um alto e sublime trono, mas sua presença, como disse o próprio Isaías, está por toda a terra. Os anjos, na verdade, disseram: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, no mesmo capítulo. E o que eu quero te dizer respeitosamente é que a presença de Deus, a glória de Deus, a perfeição de Deus, Isaías encontrou naquele Deus que ele estava vendo tudo o que faltava nele. Enquanto ele estava seco, ele viu uma fonte de água viva, que era o vivo Deus. Enquanto talvez estava morrendo por dentro, ele viu ali a própria vida na pessoa do Deus vivo. Então, o que eu quero te entregar nesse momento aqui de mensagem é: Deus está contigo e Ele vai te ajudar a suportar o peso dessa dor incalculável dia após dia. Essa é a mensagem que eu queria deixar para você. Que Deus te abençoe e te faça companhia em nome de Jesus.